meus amigos do Pontuando. Nós voltamos aí para poder continuar o assunto de ontem, do último programa, que foi a questão da teoria de Zheng Yang e o horizonte da IA chinesa, né? E a gente queria hoje, nós vamos continuar falando sobre isso muito rapidamente, vai ser um vídeo bem curtinho, que a gente vai falar agora, para complementar o assunto, nesse segundo programa do mesmo assunto, nós vamos falar da diversificação das parcerias do Sul Global, por parte da China, né? Que seria a geoestratégia da China, da IA na China, né? Então, o argumento de complementaridade estrutural. Um dos aspectos mais originais da análise de Zheng é a sua identificação de uma complementaridade estrutural entre o modelo chinês de IA e as necessidades de países em desenvolvimento. Enquanto o modelo americano é projetado para mercados saturados e economias pós-industriais, com ênfase em serviços, entretenimento e finanças, o modelo chinês, com seu foco em aplicações verticais, manufatura avançada e infraestrutura, é naturalmente mais adequado para países que ainda estão construindo suas bases industriais e digitais. Os pontos fortes da China estão na implementação do mundo real e nas aplicações verticais, afirma Zheng. E os Estados Unidos da América mantêm uma vantagem na integração de dados e em modelos de propósito geral. Os dois sistemas estão estruturalmente um complementando o outro. Essa capacidade de ter complementaridade, argumenta Zheng, abre espaço para que a China possa se posicionar com parcerias tecnológicas, preferencialmente com o Sul Global, não apenas como fornecedora de hardware barato, mas como co-criadora de soluções adaptadas às realidades daqueles locais que ela estaria se acessando. A iniciativa Cinturão em Rota, como plataforma, por exemplo, o Zheng ele vê a iniciativa de Cinturão em Rota como o veículo natural para a internacionalização do modelo chinês de IA. Países parceiros do Cinturão em Rota, muitos deles em estágios iniciais de desenvolvimento digital, podem se beneficiar das soluções de IA que são econômicas, orientadas, aplicadas, adaptáveis a contextos de infraestrutura limitada. O exemplo frequente citado é o da África. Enquanto empresas americanas de IA se concentram em mercados de alto valor, saúde de ponta, finanças, publicidade, empresas chinesas têm desenvolvido soluções para agricultura de precisão, lógica de regiões com infraestrutura precária e telemedicina para áreas rurais, aplicações que atendem diretamente às necessidades do continente. O contraditório, o risco da nova dependência. Críticos dessa estratégia apontam para o risco de que a cooperação Sul-Sul em inteligência artificial possa simplesmente substituir uma dependência do Ocidente por outra, uma dependência da China. A China tem sido acusada de exportar não apenas tecnologia, mas também seu modo de governança digital, incluindo sistemas de vigilância e controle social, para países em desenvolvimento, muitas vezes sem os devidos debates democráticos. Eu não posso subscrever isso aí, porque eu não sei se essa notícia é verdadeira. O Zheng não aborda diretamente essas críticas em suas declarações públicas, mas a sua ênfase na soberania nacional e no respeito às diferenças culturais sugere uma resposta possível, qual seja, cada país deve ter o direito de escolher o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades e valores, e a China não está impondo seu modelo, ela está oferecendo uma alternativa à hegemonia ocidental. O problema, como reconhecem analistas independentes, é que a escolha entre dependência ocidental
e dependência chinesa pode não ser uma escolha real para muitos países em desenvolvimento, especialmente aqueles com limitada capacidade de negociação. Porque se eles têm pouca associação, quem chegou primeiro lá, eles deu alguma vantagem, eles não têm muito como argumentar. Por isso não tem outra saída. Questão fundamental: equilíbrio entre regulação e criatividade. O dilema central do modelo chinês. A grande questão para o sucesso da tese de Shen é um ambiente altamente regulado pelo Estado que pode produzir rupturas geniais e imprevisíveis que historicamente surgiriam em ambientes de livre mercado menos restritivos. A história da inovação tecnológica do Vale do Silício ao Bell's Lab sugere que as grandes descobertas frequentemente emergem de ecossistemas caracterizados por alta tolerância ao fracasso, liberdade de exploração de direções não ortodoxas e competição abertas por ideias, e mais ainda, por uma mobilidade de talentos entre academia, indústria e empreendedorismo. Eu vou repetir. Primeiro, emergem do ecossistema. Alta tolerância ao fracasso, quer dizer, são verga, mas não quebra, né? Liberdade de exploração de direções não ortodoxas. Eles podem sair para algum lado imprevisivelmente. Competição aberta por ideias. E mobilidade de talentos entre academia, indústria e empreendedorismo. Quer dizer, o cara não fica encastelado num lugar só tendo ideia. Ele migra para a indústria e aplica as ideias dele, ou ele próprio empreende. A China, sob o modelo de coordenação estatal, tem vantagens inegáveis: capacidade de mobilizar recursos em larga escala, velocidade de implementação de políticas, integração vertical entre pesquisas e aplicação. O sucesso do DeepSeek, uma startup privada que operou fora do mainstream, acadêmico no caso, e corporativo chinês, sugere que ainda há espaço para inovação de baixo para cima. Mas a questão permanece em aberto. Proposta de Zen: novas forças produtivas. O Zen articula sua resposta a esse dilema através do conceito de novas forças produtivas, que tem inclusive uma frase em chinês aqui que eu não vou falar, que se tornou uma das formulações centrais do pensamento econômico, no caso chinês, né? Dessas nossas últimas épocas. Ele identifica 3 componentes necessários para superar a armadilha da tal tecnologia média. Primeiro, pesquisa básica de ponta. Tem que haver investimento sustentado em ciência fundamental, não apenas em aplicações. 2. Tecnologia aplicada de alto nível, capacidade de converter descobertas científicas em produtos e processos. 3. Serviços financeiros sofisticados, sistemas de financiamento que acompanhem o ciclo de inovação desde o laboratório até o mercado. O Zen vê no grande delta do Rio das Pérolas, a região que inclui Guangdong, Hong Kong e Macau, um laboratório ideal para essa integração. A pesquisa básica é em Pequim e no Yangtze River Delta é excelente, mas a verdadeira aplicação à capacidade produtiva está no delta do Rio das Pérolas, afirma. Aproveitar os recursos das pesquisas de Hong Kong e seu sistema financeiro globalmente integrado seria, em sua visão, na visão de Shen, a chave para criar um ecossistema de inovação competitivo no Vale do Silício, como o Vale do Silício. A crítica de Zen ao próprio sistema chinês é a seguinte: um aspecto frequentemente ignorado nas literaturas ou leituras ocidentais de Zen é a crítica que ele faz franca a certas características do ambiente de inovação chinês. Em suas entrevistas, ele condena aquilo que ele chama de desencantamento, a tendência de acadêmicos e intelectuais chineses a se comportarem como pastores seculares, produzindo sopa de galinha para a alma, em vez de conhecimento rigoroso. Se o Ocidente usa a tecnologia para demonizar a China, e os acadêmicos chineses usam ideologia para demonizar o Ocidente,
Isso é uma construção de um sistema de conhecimento. Não é. É uma troca de insultos, pura e simplesmente, afirma Zeng. Isso não tem valor, isso é pseudociência. Precisamos de retornar aos fatores básicos, à ciência e à razão. Ele também critica a falta de produtividade de treinamento acadêmico, chinês no caso, contemporâneo. A formação acadêmica atual fica principalmente no que é quantificável, aquilo que é mensurável. Coisas como o ChatGPT, por exemplo, pode fazer. Mas o que realmente tem valor nas ciências sociais e humanidades são aquelas coisas que não podem ser medidas. A referência a figuras como Fei Xiaotong, cujo Jiang Jingli, ou seja, a economia de vila de Jiangqun, combinou metodologia ocidental com profundo conhecimento de realidade chinesa, e a indicação do tipo de excelência de Zen acredita ser possível e que tem se tornado rara. Conclusão disso tudo que nós falamos até aqui, ontem e hoje. O convite à sobriedade e à ambição, a análise de Zeng Yongyan sobre o desenvolvimento da IA na China e, ao mesmo tempo, um diagnóstico de vulnerabilidades e um manifesto de ambição são a mesma coisa. Ele não nega a liderança americana em áreas fundamentais. Chips, avanços em outras áreas de chips, pesquisas básicas, modelos de fronteira. Ele não nega. Nem minimiza o fosso que ainda separa a China dos líderes tecnológicos globais. A China se diz ainda muito atrás. Mas ele argumenta que a mera imitação, mesmo criativa e em escala, não é suficiente. O caminho que ele propõe é bem mais difícil, mas também é mais recompensador. Construir um sistema de conhecimento verdadeiramente autônomo, enraizado na experiência e nos valores chineses, mas universal em sua pretensão de validez. Não se trata de nacionalismo tecnológico. Entretanto, seria estreito, mas de reivindicação de pluralidade epistêmica. E a ideia de que existem múltiplas maneiras, válidas todas elas, de conhecer o mundo e de construir formas de inteligência. O contraditório permanece. A história sugere que os maiores avanços tecnológicos ocorreram em sistemas abertos, permeáveis e descentralizados. A China, sob o atual modelo de governança, tem mostrado capacidade notável de implementação e escala, mas ainda não provou que vai poder produzir consistentemente as rupturas criativas que definem as fronteiras do conhecimento. O sucesso do DeepSeek é promissor, não resta dúvida, mas ele não é, como o próprio Zeng adverte, ele não é uma prova de que o problema está resolvido ou no caminho da solução. O convite de Zeng, no final das contas, não é um programa fechado, mas uma agenda de pesquisa. Como construir um ecossistema de inovação que combine o melhor da capacidade coordenadora do Estado com a liberdade criativa e a imprevisibilidade que geram as grandes descobertas. A resposta a essa pergunta determinará não apenas o futuro da IA chinesa, mas o futuro do próprio modelo chinês de desenvolvimento. Muito bem. Então nós terminamos aí esse assunto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixa o seu comentário, sugerindo se for o caso, ou respondendo alguma pergunta, ou tentando a solução de algum problema de face que você assistiu aí. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.